Eu acho o seguinte, eu acho que realmente a manutenção, eu não sei se é consensual que ele ouviu o Beraldo, mas a manutenção do sistema como tá e do pacto como tá, eu realmente acho inviável. É inviável, sabe, por uma razão, isso eu já conversei muito com o Ricardo. É inviável porque é, inclusive, economicamente insustentável. O Brasil não vai conseguir pagar isso. Já está impagável. Já está tendo que fazer outra reforma da Previdência. A máquina pública, como ela se protege e se retroalimenta dentro desse próprio sistema, ela continua mantendo privilégios dela. Vai vir a loucura woke que começa agora no governo do Lula. Já teve hoje, o Flávio Dino falou o seguinte: a nossa justiça será antirracista. O que quer dizer? Primeiro, a justiça é racista, então? O que a gente sabe é quando eles falam que a justiça e a polícia tem que ser antirracista, como aconteceu aqui nos Estados Unidos, eles tentaram fechar delegacias de polícia, desfinanciar as polícias nos municípios e nos estados, e exigir que certas decisões, por exemplo, um rapaz matou uma pessoa, um outro rapaz, o rapaz era negro, não pode prender, porque a justiça tem que ser antirracista. Quais são os critérios dele, né? Então, assim, a gente já vê que essa pataquada tá vindo aqui, isso vai ficar insustentável. E isso vira um barril de pólvora, porque no fim, o próprio financiamento disso, sabe o que tá rolando? Eu vejo o Brasil sacrificando a classe média a todo custo, criando uma massa proletária absolutamente perdida, sustentada com programas sociais de transferência de renda, se mantendo louca aí qual o próximo Big Brother do dia, qual a próxima coisa lúdica pra eu ficar vivendo. A classe média, né, depreciada, filho da classe média indo para morar nos Estados Unidos, Austrália, Europa, Ásia, indo, vazando todo mundo aqui, e aí essa elite, acima de tudo, controlando e sobrevivendo. E assim, pessoal, esse é um modelo de democracia que é muito menos democracia e é muito mais um modelo de controle clássico de populações pobres perante uma pequena elite que a domina. Né? Eu estava reassistindo o filme do Alexandre, né, esqueci agora o diretor, mas acho que é do Oliver Stone. E aí tem a cena que o Alexandre entra na cidade da Babilônia, né, tudo azul, aquele portão, e tá o povo lá recebendo ele. O rei deles, dos persas, tinha acabado de perder a batalha, tinha fugido. Só que o povo recebia ele, como receberia qualquer cara. Que qualquer população que é meramente dominada e que vive sob o julgo de uma estrutura burocrática de coleta de impostos, de administração da força, aquele povo, ele é um povo que é conduzido. E nós estamos indo para um estado de proletarização total nosso, de gente recebendo grana e ficando olhando, e o poder é trocado entre certos nomes e a gente é administrado por uma burocracia, porque sempre termina a burocracia administrando, né? A burocracia dos persas ficou quando Alexandre veio, continuou quando continuou o Império Seleucida, continuou no Império Vou seguinte te e chamar continuou para com os dar uma árabes. aula no meu curso, Renan. Eu estava usando só a referência do Robert Michels no meu curso. Você está com referências melhores. Essa aqui eu fiquei vendo porque assim, a burocracia continua. E o povo, não pode ser esse povo que o cara lá segurando umas madeiras, soltando fogo, dançando. Isso somos nós. Virou um povo aí que né, é uma Alegria nas hipercomunidade. pernas na política. Exatamente. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina a política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e além de tudo você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. E, inclusive, os americanos estão discutindo sobre o processo de proletarização que os Estados Unidos estão passando, né? Você está vendo favelas surgindo em inúmeras cidades. Detroit virou um favelão, mas, assim, todo mundo manda relato que a Califórnia inteira está virando um favelão. Né? Boa parte da população da Califórnia está indo para o Texas e estão começando a fazer favelão em Austin. Né? E
Os Estados Unidos, com a imigração em massa, eles estão passando por esse processo de criar o seu próprio proletariado e a gente ir para esse modelo de Estado dando dinheiro para uma massa empobrecida, que vai ficar se perdendo entre bobeiras, distrações e uma burocracia lá, eles chamam de Deep State, que vai ficar administrando isso. Eu acho, assim como muitos nomes lá da direita americana acham, que isso vai colapsar. Tá? Eles também estão colapsando lá, e essas discussões que a gente está tendo aqui sobre a Nova República, os americanos estão tendo lá. Eles estão falando, se ganhar o DeSantis na próxima eleição, ele não governa e vai ser complicado. Eles acham que até 2030 muita coisa ruim vai acontecer nos Estados Unidos. Renan, o último presidente que governou nos Estados Unidos chama Dwight D. Eisenhower. Desde então, é uma putaria, perdão, é uma palhaçada em que a burocracia toma conta do regime e políticos servem como nome fantasia. Desde o Dwight Eisenhower. O Eisenhower avisou. Era o complexo industrial militar na época dele. Se complexificou muito depois do Eisenhower. Muito. Tipo, naquela época era só industrial militar. Agora é tecnológico, eu não sei. Quem que governa o mercado financeiro? Beraldo, fica à vontade. Não, só para fazer uma observação do seguinte. A gente compara muito o caso brasileiro com o caso americano, o momento que o Brasil vive, com o momento que os Estados Unidos vivem, mas tem uma diferença para mim que é essencial, que é a dinâmica da sociedade. Nos Estados Unidos, você tem um mar de oportunidades. Hoje a Flórida tem 3% de desemprego, ou seja, é pleno emprego, não só a Flórida, inúmeros estados. Então você tem estados como a Califórnia, onde o custo de vida se eleva demais, porque o custo do estado é muito alto, então a tributação é muito alta, a renda, você tem, né, aquele monte de milionários e bilionários do Vale do Silício disputando ali uma região pequena, então o preço dos imóveis é muito alto e tal, e aquilo fica sufocante, porque as próprias empresas que crescem no Vale do Silício enxergam que não faz sentido elas manterem funcionários a partir de um determinado patamar ali na Califórnia. Ela paga muito mais barato no Texas, foi o que aconteceu com Austin, por exemplo, que teve um boom de crescimento de uma mão de obra assim média dessas empresas de tecnologia que transformou a cidade, que já era tida por vários anos a melhor cidade dos Estados Unidos para se viver. Mas o que acontece? Você tem que observar lá nos Estados Unidos que a juventude, aí, assim como no Brasil também, ela vem ficando muito preguiçosa, né? O jovem, de uma certa forma, a gente está cada vez mais focado no ter, no parecer, na foto do Instagram, não sei o quê, mas o processo para você conquistar o verdadeiro sucesso é um processo chato, tem que trabalhar, acordar cedo, se desgastar, né? E as pessoas parecem que vivem uma vida de faz de conta, isso gera uma frustração Beraldo, coletiva. eu tenho a solução para o jovem. O jovem precisa acabar. Pois é, porque ele tem que amadurecer mais rápido. Eu acho que esse amadurecimento tardio tem colocado muita gente hoje já em idade para trabalhar, que deveria estar produzindo, se sentindo uma vítima da sociedade. Aí ele vai perder tempo com essas pautas completamente idiotas que, enfim, não são efetivamente relevantes para a melhora da dinâmica da sociedade. Quando a gente olha para o Brasil, nós não temos essa realidade, né? A gente tem um desemprego alto em números, você tem muita gente que não está desempregada porque já cansou de procurar emprego, o cara está vendendo água quando tem congestionamento na avenida, ele está com uma barraquinha de camelô, ele está fazendo um bico aqui, bico ali, e aí você tem essa base da pirâmide social brasileira sobrevivendo, tanto em áreas do campo, pouco desenvolvidas, como também nas áreas urbanas. Você anda por São Paulo hoje, você vê a quantidade de gente morando nas ruas e você vê claramente pessoas que estão estabelecidas, né, naquelas áreas ali da rua e tal. E esse nível das pessoas, e mesmo aí os trabalhadores com salário baixo, tal, essas pessoas elas não têm grandes expectativas da vida. Essa é a realidade. O brasileiro ele não aprende a esperar muito da sua própria vida. Então,
você trabalha, você ganha um salário mínimo, teus filhos vão para a escola pública, aprende a se virar cedo, e você quer no final de semana tomar uma cervejinha e comer uma carninha se der, senão vai comer um frango, e vai, e aí junta um dinheirinho, paga lá uma prestação da CVC, aí quando tira férias vai passar uma semana não sei aonde e tal. É isso. A população brasileira, ela vive com um manto negro à sua volta que ela não consegue enxergar uma vida efetivamente melhor, porque ela simplesmente não enxerga o caminho de construir essa vida melhor. Aí quando você chega na classe média, a classe média brasileira, ela aí sofre com todo o peso do Estado nas suas costas, porque ela é muito tributada. Quando ela tenta empreender, aí ela vai e cai na mão dos bancos, porque você vai pegar o dinheiro emprestado, aí você percebe, porra, eu estou trabalhando, estou me lascando, estou me matando aqui para ter 10% de retorno no meu dinheiro e eu estou pagando 20% de retorno para o banco em cima do meu esforço. E aí chamam o Renan de comunista porque ele está defendendo que os bancos parem de roubar das pessoas. Mas é isso que acontece com a bênção do sistema público. O governo construiu com o Congresso, não é nem fraco, um Congresso com interesses direcionados, o próprio Poder Executivo, tudo operando ali para gerar esse ambiente que é inquebrável. É impressionante como a gente tem cada vez menos concorrência no setor bancário e um custo cada vez mais alto de capital. Então, a classe média paga essa conta. E aí, quando você sai da classe média, aí você tem aquela ponta da pirâmide que sempre houve, que são as pessoas que, em parceria com o poder, de alguma forma lícita ou ilícita, enriquecem tremendamente e, em geral, mandam essa grana para fora e rezam para os seus filhos irem embora, porque vem que o Brasil não tem futuro. Então, há uma diferença muito grande entre Brasil e Estados Unidos, e a nossa realidade aqui é uma realidade que a gente efetivamente não vai dar conta, e vocês têm absolutamente toda a razão nisso, nós não vamos dar conta de resolver com base na Constituição que temos hoje e na dinâmica de poder que se criou entre legislativo, judiciário e executivo. Nós não temos, em nenhum momento da história recente brasileira, caminhado no sentido de resolver isso, de dar uma perspectiva de vida melhor às pessoas. É uma ilusão. Essas pessoas que estão desalentadas de novo, estão ali na porta do quartel, elas também estavam desalentadas em 2013, 2014, 2015, e elas vão continuar desalentadas. E aí, quando você olha para esse perfil mais velho, que o Bisotto comentou, é porque essas pessoas elas não só estão desalentadas, mas elas estão encarando o final da vida. E olhando para trás, falando, porra, valeu a pena? O que eu estou deixando para frente? Vocês vieram aqui, passaram a mão no meu bolso, e eu estou vivendo uma vida difícil, sendo que eu trabalhei a vida inteira para ter uma vida decente na velhice, eu não consegui, e o governo me impõe todos os dias uma derrota. Então, a angústia da terceira idade com a realidade brasileira, ela é muito compreensível. E ela vai continuar existindo. Eu, assim, estou... Constituição nova já.